Bomba, bomba, bomba! Ninguém tem o direito de privadamente julgar o Papa e dizer quem é o Papa. Esse aí não é mais Papa, cai fora, agora eu sei como que deve ser o Papa. O padre Paulo Ricardo defende o Papa Francisco e dá aquele puxãozinho de orelha que só ele sabe dar em relação às pessoas que atacam o Papa Francisco. Então, se você odeia o Papa Francisco, fica comigo até o final do vídeo para que você possa ouvir isso. E se você gosta do Papa Francisco e defende ele, também fica comigo até o final do vídeo para que depois você possa compartilhar este vídeo com aquela pessoa, aquela que adora ficar atacando o Papa Francisco. Combinado? Antes, não esquece de se inscrever no canal, ativar o seu sininho e deixar o meu like aqui. Você também pode ser membro deste canal com acesso a conteúdos exclusivos da nossa igreja feitos com muito carinho. O botão está aqui para que você possa se tornar um membro, tá bom? Lembrando que todos os comentários devem ser feitos com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo. Bora para o react, bora para o react. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje 2 santos mártires que se encontram no cânon romano, a oração eucarística mais antiga do rito romano, Cornélio e Cipriano. Esses nomes que nós já ouvimos tantas vezes. Quem são eles? São 2 mártires. São Cornélio era papa, São Cipriano era bispo no norte da África. E os 2 viveram no tempo da perseguição da igreja. O imperador Décio tinha feito uma das mais cruéis perseguições até então. Para você se localizar no tempo, nós estamos por volta do ano 250 depois de Cristo. Acontece que durante a perseguição de Décio, São Cipriano, bispo no norte da África, que era jovem, viu que o seu povo precisava dele. Meu Deus. E então, quando as autoridades romanas foram atrás de São Cipriano, ele se escondeu. Ele não traiu Jesus, ele se escondeu para não ser morto, porque sabia que o seu povo não podia ficar como ovelha sem pastor. Se aproveitando deste ato de São Cipriano, um herege chamado Novato declarou que Cipriano era um apóstata, era um traidor. Vejam, nós vamos ver isso, é uma constante na vida de São Cornélio e São Cipriano. Vejam como as coisas ficam difíceis na igreja quando cada um se arroga o direito de dizer quem é que está dentro da igreja e quem não está. Quando um fiel que senta nos bancos, quando um presbítero declara, um padre declara, esse bispo não é mais o bispo. Foi isso que aconteceu. Dizendo, né, que São Cipriano não era, agora ele é um apóstata. Parece com algo que tem acontecido ultimamente, sim ou não? Nossa, a hora que eu ouvi essa parte, falei, meu Deus do céu. Ele tá contando uma história lá, antiga, mas parece muito com agora, né? Vejam que confusão. Se agora nós vamos deixar que cada um emita a sentença. Essa carinha do padre Paulo Ricardo, tipo, como se, né, ele visse várias pessoas assim, né, ou várias situações passando na cabeça dele. Vamos supor que São Cipriano fosse de fato um traidor. Não era. Era um santo. Depois ele morreu como mártir. Quando ele já velho, né, viu que fugir era inútil, porque ele já estava velhinho, ele se entregou no martírio, ele não estava com medo de morrer por Cristo. Ele estava amando as suas ovelhas. Eles precisam de pastor, eu não posso. Seria imprudente, seria louco da minha parte eu provocar o meu martírio, se eu posso evitá-lo. Para que as ovelhas não fiquem sem pastor. São Cipriano não fez nada de errado, ele simplesmente fugiu.
Ele não mentiu, ele não traiu Jesus, ele não fez nada. Mas o tal do novato pôs na cabeça que isso era uma covardia. Vejam que confusão. O Concílio de Constantinopla diz claramente que quando alguém declara que o seu bispo é herege, é cismático, e faz isso sem um decreto da igreja, mesmo que o bispo seja de fato herético e de fato cismático, mas você está fazendo isso por conta sua, anátema sit. Tchau, você que está excomungado. Ou seja, você que adora ficar excomungando os outros, à torta e à direito, vou começar a colocar isso naqueles comentários, pessoal, que aparece aqui no YouTube. Fulano tá excomungado, bispo tá excomungado. Você não tem o direito, porque senão se instaura a confusão na igreja. A igreja de Cristo, ela tem que ser visível. Podemos ter um mau bispo, vamos supor. São Cipriano não era um mau bispo, não era, mas o novato achava que ele era um mau bispo. E por sentença privada, que é um grande erro, decretou que ele não era mais bispo. Pior, sabe o que acontece? Tem aqueles que fazem isso que o padre Paulo Ricardo falou, e tem aqueles que o bispo foi cismático, é herege, já tem o documento da igreja que reconhece que ele não faz mais parte, né? Como nós vimos aí do caso do Don Strickland. E aí o que o fiel faz? Anula o documento porque não concorda com a Santa Sé e fala que a Santa Sé está perseguindo as pessoas, né? Então tem aqueles que apontam o dedo e falam, você está excomungado, você não presta, você é isso, você é aquilo, sem nenhum documento, como o padre Paulo Ricardo falou, mas tem aqueles também que meio que assim, entre aspas, querem autorizar o bispo a continuar nas suas funções quando a Santa Sé não autoriza mais. Ao mesmo tempo, do outro lado do Mediterrâneo, lá em Roma, morreu o Papa Fabiano durante a perseguição de Décio. E então não havia clima para se reunir, né, aquilo que mais tarde se chamaria de conclave, né, ou seja, para se reunir, a Assembleia queria eleger o novo Papa. Então, durante 14 meses, a igreja ficou sem Papa, se aproveitando do clima que havia lá, do outro lado do Mediterrâneo, na África, em que os rigoristas, como Novato, diziam: Cipriano é um traidor, nós não podemos admitir de volta nenhuma dessas pessoas que apostatou, que traiu a igreja, nada de perdão para esse pessoal, rigorismo. Esses pecados só serão perdoados se forem no juízo final. Agora não, chega, eles tiveram a chance. Nunca mais. Aproveitando esse clima de rigorismo, lá em Roma, um padre chamado Novaciano, não confundir com o novato, o Novaciano, também começou a pregar as mesmas coisas. Nesse ínterim, então, foi eleito o novo Papa, São Cornélio. São Cornélio, como Papa, imediatamente começou a fazer um processo de penitência para aquelas pessoas que tinham vacilado, que tinham pecado durante a perseguição de Décio. Durante a perseguição de Décio, as autoridades romanas iam lá, sacrifica pelo imperador, e muitos cristãos covardes sacrificavam, pecavam. Não tinha só os mártires, tinha também o pessoal que amarelava na hora do vamos ver. As autoridades romanas iam lá e diziam:
entregue os livros sagrados, a Bíblia. Se você tem Bíblia hoje, é porque mártires não entregaram os livros. Preferiram derramar o sangue do que entregar os livros. Não havia imprensa. Copiar a Bíblia era muito difícil. Eram pouquíssimas cópias. Mártires derramaram sangue para não entregar o evangelho que hoje nós lemos. Mas, infelizmente, alguns entregaram. Alguns sacrificavam o imperador. Alguns denunciavam onde estavam os bispos. Vocês querem, para eu me libertar, para eu não ser perseguido, vocês querem saber onde que está o Papa? Olha, o Papa São Fabiano, ele mora em tal endereço, assim, vai lá que eles se reúnem em tal hora. Os soldados romanos vai lá e prende o Papa e mata o Papa. Quantos hoje em dia fariam e teriam essa mesma atitude, né? Nem seria por covardia no sentido de ficar com medo de um governo ou de uma ditadura, mas seria por maldade mesmo, né? Vejam como o diabo sabe como usar o medo para destruir a igreja. 100 bispos, vamos matar todos os bispos. 100 as escrituras, vamos queimar todos os livros. O que é que vai sobrar? Pois bem, então São Cipriano, vendo que muitos destes cristãos católicos tinham traído a fé, mas estavam arrependidos, São Cornélio, Papa, vendo que eles tinham traído a fé, mas estavam arrependidos, São Cornélio, então, aceitou que eles começassem um processo de retorno para a igreja, fazendo penitência. Novaciano, rigorista, chegou e disse: está vendo? Essa é a prova de que este Cornélio não é papa coisa nenhuma. E esse padre novaciano se fez eleger papa. Alguém já viu isso? Vocês lembram de alguma história que isso aconteceu? Lembram do El Pomar de Troia aí, que a gente também já trouxe aqui no canal? Pois é, gente. Quando eu falo para vocês que tem situações que hoje acontecem, que não é novidade na igreja, algumas crises que não são novas, o pessoal fala que eu estou diminuindo, que eu isso, que eu aquilo. Mas olha aí um exemplo do que o padre Paulo Ricardo falou, e que não é novo. Isso sempre teve e sempre vai ter, né? Até a volta de Jesus. Cisma. 2 papas na igreja. O Papa verdadeiro e o Papa dos hereges, que se achavam puros, os verdadeiros defensores da doutrina. Os verdadeiros defensores da Igreja Católica fizeram um Papa deles. Esse cisma durou até o V século. Vejam que loucura, gente. Quando um padre põe na cabeça de que ele, privadamente, pode julgar o Papa e dizer: esse Papa, São Cornélio, é um traidor, bom sou eu, santo sou eu, certo sou eu, vem cá, está faltando o Papa, então, humildemente, eu me ofereço. Pronto. Eu sou a salvação da igreja. Quantos fazem isso hoje em dia? Meu Deus do céu! Ai, gente! É inacreditável. Muitos fariam isso. Muitos fazem isso, né? Meus queridos, pode haver períodos de confusão na igreja. E, de fato, os há. Durante esses 2000 anos, confusão na igreja foi o que não faltou. Confusão da gente ter situações em que os fiéis estavam atordoados
Porque houve na história da igreja maus papas. São Cornélio não era um mau papa, era bom. Mas houve maus papas. Mas seja o papa santo ou seja o papa pecador, ninguém tem o direito de privadamente julgar o papa e dizer quem é o papa. Esse aí não é mais papa, cai fora, agora eu sei como que deve ser o papa. Vamos repetir novamente, Padre Paulo, porque eu acho que algumas pessoas precisam ouvir esse trecho novamente. Calma aí, peraí. Porque houve na história da igreja maus papas. São Cornélio não era um mau papa, era bom. Mas houve maus papas. Mas seja o papa. Ouçam com atenção, abra o seu coração e abra os ouvidos para este trecho. Santo, ou seja o papa pecador, ninguém tem o direito de privadamente julgar o papa e dizer quem é o papa. Esse aí não é mais papa, cai fora, agora eu sei como que deve ser o papa. Gente, se isso for instaurado na igreja, olha a confusão. Porque quando o papa é um pecador, claramente pecador, como um Alexandre VI, que era o papa da época do descobrimento do Brasil, que cometeu graves pecados. Quando o papa é um pecador, mesmo assim nós não temos o direito. Por quê? Porque se nós deixarmos o juízo para julgar quem é o verdadeiro papa ou não, há um juízo privado, pessoal, meu, eu, o fiel que senta no banco, ou melhor, ou pior, o fiel atrás do teclado do computador na internet, o fiel com seus dedinhos nervosos no celular, tecendo comentários, excomungando o Papa, dizendo que ele não é o Papa verdadeiro. Neste momento eu só estou, parece que eu estou ouvindo a torcida. Isso aí, Padre Paulo. Excomungando os bispos. Gente, se eu deixo isso, o caos se instaura na igreja. O exemplo de São Cornélio e de São Cipriano é luminoso, porque eles eram, São Cornélio era um bom papa, era um santo. São Cipriano era um bom bispo, era um santo. Mas o juízo privado de pessoas rigoristas resolveu decretar que eles não valiam nada. Certo eu, errado eles. Nada disso. Nós, fiéis, privadamente, não podemos julgar o Papa, não podemos julgar os bispos, privadamente. Nós podemos sim, atenção agora, hein? Parece uma sutileza, mas é importante e profundo. Nós podemos sim julgar que tal ato feito por um Papa, um bispo ou um fiel, me parece a mim inexplicável, difícil de sintonizar com a tradição da igreja e eu ficar completamente perplexo diante de uma atitude de um papa, de um bispo, de um padre, porque eu sou um ser racional. Eu sou um ser racional e eu posso sim ver que tal ato é inadequado, tal ato é cismático, tal ato é herético, tal ato é pecaminoso. Eu posso fazer isso, mas eu não posso agora, por minha própria conta, então decretar que o bispo que fez isso não é mais bispo e que o papa que fez isso não é mais papa. Eu não posso fazer isso privadamente.
Porque é o caos que se instaura na igreja. A igreja não deixa esse tipo de juízo para o fiel privado. Não cabe a você. Ou seja, se ponha no seu lugar, assuma a sua vocação e faça ela direito, né? Porque tá faltando para algumas pessoas. Só um adendo aqui, gente. O que o padre Paulo Ricardo tá dizendo é uma coisa que nós sempre falamos aqui. Você tem direito de discordar de uma fala, de um ato do Papa Francisco, e sempre fazendo, o padre José Eduardo já disse isso, sempre fazendo com base nas informações corretas, porque vou dizer aqui da experiência do canal e de outras páginas que a gente já conversou e também do que nós já vimos em comentários. O tipo de acusação, o tipo de decreto que as pessoas fazem em relação a alguns bispos e ao Papa Francisco, principalmente hoje em dia, é com base em informações erradas e mentiras impostas, ou por mídia, ou por aqueles que, sim, fazem exatamente isso que o padre Paulo Ricardo falou, tá? Então, nós temos e podemos sim fazer isso, mas sempre com muito cuidado, com muita prudência e com base nas informações verdadeiras, sem deturpação. Se você vê que aquele ato é um ato que deixa você gravemente perplexo e você enxerga que eu não sei como adequar isso que está sendo feito com a doutrina tradicional da igreja, então não faça aquele ato. Mas não julgue e decrete quem é católico e quem não é católico. A Igreja de Cristo, ela é um organismo visível, também invisível, claro, mas visível, com um único corpo doutrinal e profissão de fé externa, com um único corpo litúrgico sacramental, com celebração visível e externa, e um único corpo hierárquico de autoridade visível e identificável. Esses são sinais visíveis onde está o endereço da Igreja de Cristo que nós temos que ir. É lá, onde a fé é professada explicitamente, onde o sacramento é celebrado como o sacramento de Cristo e onde as autoridades são aquelas que continuam sendo sucessores dos apóstolos. Não podemos ir atrás de falsos pastores que se arrogam o direito de privadamente dizer onde está a Igreja de Cristo. Sabe aquele pessoal que fica, somos os defensores da fé? Não, porque eu estou defendendo a fé verdadeira. É isso que o padre Paulo Ricardo está falando. Isso também são os falsos pastores. Isso são os lobos em pele de cordeiro, que nós falamos aqui, e tem gente que fica bravo quando a gente fala, falando que nós estamos passando pano. Então, no caso, o padre Paulo Ricardo também está passando pano aqui? Isso chama-se caos. E o grande erro de novaciano e de novato, que se achavam muito santos, querendo defender, dizendo que, esse bispo Cipriano é um laxo, esse Papa Cornélio é um laxo, e privadamente criaram um cisma. Isso nos sirva de lição. Porque seja o Papa santo, seja o Papa pecador, seja o bispo santo, seja o bispo pecador, a Igreja de Cristo tem uma hierarquia visível a qual nós devemos estar unidos. Papas erram? Claro que sim. Mas o Papa não é infalível? Sim, o Papa é infalível em circunstâncias especiais. Mas papas podem cometer erros. Inclusive, os principais erros não são os doutrinais, são os pastorais. Né? Podem fazer coisas que prejudicam. Bispos podem cometer erros? Claro que podem cometer erros. A história da igreja está cheia disso. Mas nós
Ouçam, a história da igreja está cheia disso. Isso não é de agora, isso não é do Concílio Vaticano II, isso é desde sempre, desde que a igreja é igreja. Sempre houve, sempre haverá, até que Cristo volte. Nós não podemos agora sentar na cátedra do Papa e começar a julgar os papas. Quem julga um papa é outro papa. Houve na história da igreja papas que foram eleitos e julgaram o papa anterior dizendo ele é um herege. Mas eu, fiel privado, não posso fazer isso. Houve na história da igreja bispos que foram excomungados, que foram tirados de suas dioceses, etc, etc. Mas não vou ser eu, fiel privado, que vou fazer isso. Vejam o gravíssimo erro de Novato e Novaciano, quando você deixa as coisas na mão do fiel privado. Pode até ser que ele esteja certo, mas ele não pode ser o critério, porque isso gera confusão, porque pode ser que ele esteja gravemente errado. Embora, sei lá eu, boa vontade. Novato e Novaciano queriam salvar a igreja de Cristo para que a igreja fosse pura, não tivesse esse pessoal sem vergonha que pecou e agora estavam arrependidos. Isso é uma, né? Tinha mas havia uma grande soberba por trás disso. A soberba número 1, de não querer readmitir quem estava verdadeiramente penitente e arrependido. E a soberba número 2, de se colocar agora no lugar de julgar em nome da igreja de Cristo. Não cabe a nós. Portanto, peçamos a São Cornélio e São Cipriano que no céu intercedam por nós e nos deem a graça de permanecermos firmes na igreja visível de Cristo, mesmo nos tempos de tempestade. Nos tempos de bonança é fácil. Nos tempos de tempestade, como a tempestade e as perseguições que sofreram São Cornélio e São Cipriano, é difícil. Sejamos humildes, sejamos fiéis. A humildade de dizer, não sou eu que me sento na cátedra de juiz para julgar. Existem os juízes constituídos pela igreja. O Papa, os bispos, o concílio, esses são os juízes, não somos nós. Ah, mas ninguém está fazendo nada. Reza e seja fiel. E não crie o caos na igreja, né? Porque tem muita gente que fala, não, eu tô rezando. Não, eu sou fiel à igreja. Mas tá lá cutucando, né? Sendo aquela, como diria uma amiga minha, sementinha da discórdia, né? Quando nós vemos muitas vezes dentro da igreja crescer cada vez mais o desmando, as heresias, a gente vê crescer cada vez mais os abusos, a falta de fidelidade. Quando a gente vê crescer cada vez mais, né, a presença de pessoas que pregam uma doutrina que não é a católica, o que é que você faz? Número 1, estude mais, reze mais, seja fiel, esclareça sua fé no catecismo, esclareça sua fé nos concílios, mantenha sua fé na fé dos apóstolos, no ensinamento sólido e reze. Reze. Você provavelmente vai apanhar dos dois lados. Vai apanhar de quem é rigorista e acha que não tem que condenar todo mundo. E vai também apanhar do lado dos lachos que dizem, o que é isso? Imagina, se é pecado, não é pecado coisa nenhuma, né? Vamos ser felizes.
Vou dizer que o canal tá bem dentro disso daí. O que a gente apanha às vezes não tá escrito, não. A gente ri, mas é de desespero. Mantenhamos-nos firmes na fé dos apóstolos, na fé dos santos, na Igreja de Cristo. A Igreja visível de Cristo. A profissão de fé externa, a administração dos sacramentos de Cristo e a mesma hierarquia. Este é o endereço visível da Igreja de Cristo. Você constitui uma hierarquia paralela por sua conta. Você está profundamente errado. Uma salva de palmas para essa homilia que foi maravilhosa. E só para encerrar aqui, porque já estendemos, né? O vídeo ficou bem longo. Mas que eu precisava trazer essa homilia aqui para trazer uma reflexão para nós, né? Já não é de hoje, vocês que acompanham o canal sabem que a gente segue, ou luta para seguir essa linha que o padre Paulo Ricardo falou aí, mas nos últimos tempos, até antes da Larinha nascer, Deus tem pedido muito isso para nós, no nosso coração. E sempre que alguém vem e nos ataca falando que nós somos hereges, ou que... esses dois lados aí que o padre Paulo Ricardo falou, a gente sempre conversa com Deus. Senhor, será que nós estamos mesmo no caminho certo? Será que a nossa missão é essa? E todas as vezes que nós pedimos, perguntamos para Deus, a gente se depara com esse tipo de resposta. Essa não é a única resposta, eu ainda vou reagir aqui com vocês a um outro conteúdo, em outro vídeo ou numa live, que também fala exatamente sobre isso. Por que eu estou dizendo isso? O que eu tenho visto, né, nesses nossos tempos, nós temos muitas crises, muitos problemas, cada um com a sua realidade também tem seus problemas, seus desafios, mas hoje em dia, o que eu sinto que o Espírito Santo tem gritado para nós e falado desperta, acorda, é exatamente sobre essas questões que o padre Paulo Ricardo falou. Existem aqueles que são muito como se Jesus fosse riponga, né? E outros que são muito como fariseus. E a gente não entra naquilo que é o centro do evangelho, que é exatamente isso que o padre Paulo Ricardo está falando para nós, né? Então, é uma urgência que Deus está nos pedindo, para que nós voltemos o olhar, se somos católicos de fato, para a Igreja de Cristo, que não é de fulano, não é de ciclano, não é do influencer não sei o quê, não é da organização não sei o quê, não é do evento não sei aonde, na comunidade de não sei aonde. Ela está na Cátedra de Pedro. Independente se você concorda com o Concílio Vaticano II ou não, com o Concílio Vaticano I, com o Concílio de... Não interessa. Se você se diz católico, você precisa seguir aquilo que está na Cátedra de Pedro. Senão você se torna só mais um rebelde e só mais uma pessoa do qual você está tentando lutar contra, mas que você também está cometendo um erro, né, um pecado. Então, eu deixo isso daqui porque é uma resposta de Deus para o nosso canal, mas também eu vejo que é um alerta que Deus tem feito por meio de muitos padres, né? É o padre Paulo Ricardo, existem outros influencers e canais que também estão falando isso, e eu vou trazer outros conteúdos aqui que também abordam toda essa questão, tá bom? E aí, qual trecho que você mais gostou? Você lembrou de alguém que passou por isso? Deixa aqui nos comentários, né? Ou se você tem alguma experiência em relação a isso, alguma situação, deixa aqui nos comentários, né? Se você se sentir bem para compartilhar. Não esquece que todos os seus comentários devem ser feitos com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo. Deixa o meu joinha aqui, tá bom? Porque essa homilia aqui, gente, olha, esse joinha nem é pra mim, esse joinha é pra homilia do padre Paulo Ricardo, porque fazia tempo que a gente não reage aqui, mas essa homilia vale muito a pena compartilhar. Falando em compartilhar, lembrou de alguma pessoa que precisa ouvir isso? Pega o link desse vídeo e compartilha com ela. Não esquece de se inscrever no canal e também ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo, até a próxima Lapada de Deus. Tchau!